Este vídeo é especialmente para vocês que já estudaram a independência dos Estados Unidos e a Revolução Francesa e sabem muito bem que tanto uma quanto a outra estava recheada de ideias iluministas, ideias que vão favorecer e inspirar a independência de toda a América. Sabemos também que o Napoleão Bonaparte, que era o filho da Revolução Francesa, ele é o grande divulgador dos ideais de liberdade, igualdade e fraternidade por toda a Europa. Napoleão era contra o domínio comercial das metrópoles. Tá? Agora, tem um país europeu que era contra esse domínio comercial e que vai até favorecer nas independências da América. E esse país é a Inglaterra. A Inglaterra, ela não é movida tanto por ideias iluministas, mas por um ideal comercial. A Inglaterra buscava ampliar seu mercado consumidor para seus produtos industrializados. A aula de hoje será sobre a independência da América Espanhola. Nós já estudamos que a Espanha dominava boa parte da América Latina no início do século XIX. Cada vez mais a Espanha aumentava a opressão sobre a América, cobrava mais impostos, proibia-se montar manufaturas. E ainda, na América Espanhola, tinha enormes diferenças sociais e discriminação na sociedade. Sim, os privilegiados eram os chapetones. Bom, as ideias iluministas vão inspirar a elite americana para lutar pelas independências das colônias espanholas na América. Essa elite americana era chamada de crioulos. Os crioulos eram descendentes de espanhóis que moravam na América Espanhola. Os crioulos, apesar de ser donos de grandes propriedades de terra, donos de escravos e ter um bom poder econômico, eles tinham seu poder limitado, porque quem exercia o poder de fato eram os chapetones. Chapetones é o branco espanhol que mora na colônia americana. Chapetone era o que dominava, que exercia os cargos públicos. Eles que exerciam a administração pública. É lógico que terão vários fatores para essas lutas pela independência. Agora, você já sabe que os chapetones tinham privilégios, mas o ideal que moveu essas lutas, muitos vão achar que foi o ideal iluminista, mas o principal ideal era o livre comércio. A liberdade comercial que os crioulos almejavam. As duas principais razões, então, que é o iluminismo e a liberdade comercial, e além disso, os crioulos queriam muito ocupar cargos públicos, essas razões são complementares, porque tanto a liberdade comercial como a autonomia política são ideias iluministas, mas a principal razão será a liberdade comercial e a autonomia política. Essas ideias de liberdade, igualdade jurídica, propriedade privada, educação como remédio para os grandes males, felicidade geral do povo, sempre estiveram no projeto dos grandes líderes da América. Homens como Bolívar e San Martín foram os grandes libertadores da América. Quando a gente fala em libertadores, muita gente vai pensar no campeonato de futebol. Mas é em homenagem a esses dois grandes líderes. Bolívar era um crioulo venezuelano que era movido por ideais iluministas.
E entre os anos de 1810 a 1820, o inimigo comum era a Espanha. Então todos se concentravam na luta para romper com a metrópole espanhola. E naquela época, o discurso sempre tinha como tônica principal a liberdade. Mas a liberdade é um conceito que não pode ser entendido de forma única. Para os crioulos venezuelanos, por exemplo, para Simão Bolívar, liberdade era sinônimo de romper com a Espanha e ter liberdade comercial, livre comércio com todas as nações do mundo. Mas, para o líder haitiano Jean-Jacques Dessalines, liberdade tinha outro sentido. Era, antes de tudo, a abolição da escravidão lá no Haiti. Agora, para os mexicanos, para aqueles camponeses pobres do México, liberdade ganha um outro sentido. Para os índios mexicanos, significava acesso à terra, para poder ter sua própria propriedade. E aí sim, eles teriam liberdade. Vamos lembrar que a Espanha dominava a maior parte da América Latina. Isso até no começo do século XIX. Mas teve um evento em 1808 que vai enfraquecer a Espanha. E esse evento foi a invasão de Napoleão ao território da Espanha. Napoleão, após ter invadido Portugal no finalzinho de 1807, resolveu trair a Espanha, invadiu o território, conquistou a Espanha. E na época a Espanha era governada pelo rei Carlos IV, que sofreu uma revolução popular e teve que abdicar em nome de seu filho, que era o Fernando VII. Fernando VII vai governar por um curto período, pois foi deposto por Napoleão. E Napoleão colocou no trono espanhol seu irmão, José Bonaparte. Pronto, a Espanha está dominada pela França napoleônica. Isso vai abalar a relação da Espanha com as colônias. E aí, pessoal, os crioulos venezuelanos, em 1811, começam a discutir uma constituição para a colônia. Nessa constituição, ela foi marcada pela manutenção da escravidão. O catolicismo seria a religião oficial. E a cidadania, o direito ao voto, seria limitado somente aos proprietários. Mas essa declaração de independência, apesar de ser uma das primeiras ali da região, da Venezuela, não deu certo. Lógico que não. Foi derrotada pelas forças leais ao trono espanhol. Isso foi em 1811. As coisas vão mudar. Porque Simão Bolívar, que é o grande libertador dessa história, conhecido como George Washington da América Latina, Simão Bolívar tem uma história incrível. Ele era um crioulo venezuelano. Ele estudou, ele leu todos os filósofos iluministas. Ele leu Rousseau, Montesquieu, Voltaire. Foi estudar em Paris, onde foi influenciado por ideias iluministas. E ele volta para a América. Lá por volta de 1807, volta para a Venezuela, tentando libertar a região. Tentou várias vezes, mas não teve sucesso. Ele teve que se exilar na Jamaica. Foi lá que ele escreveu a sua famosa Carta da Jamaica, onde ele dizia que ele preferia o regime republicano ao regime monárquico, pois a república
É um tipo de governo que defende a preservação do território, a prosperidade e a glória de seus cidadãos. Ao contrário da monarquia, que sempre exerce uma atividade imperialista, a monarquia, na opinião de Bolívar, é aquele regime que faz guerras com a pretensão expansionista de aumentar suas posses, suas riquezas e seus poderes. Então, para Bolívar, o ideal era um regime republicano. Para os americanos que ansiavam por paz, ciências, artes, comércio e agricultura, com certeza prefeririam a república à monarquia. Então Bolívar, ele era um republicano e ele tinha um sonho. Ele dizia que ia sonhar com um dia que veria a América totalmente unida, independente. E ele defende a União Americana através de uma confederação. Mas ele nunca desejou a unidade completa da América, pois ele dizia que o México, a região do Prata e o Brasil não deveriam se unir nessa confederação. O sonho de Bolívar não se realizou totalmente. Vamos ver por quê. Em 1819, no norte da América do Sul, a Guerra de Independência foi conduzida por Simão Bolívar, o libertador. Após combater os espanhóis, Bolívar proclamou a independência na região da Gran Colômbia. Gran Colômbia foi um novo país. Nasceu em 1819 e compõe os atuais países da Colômbia, Venezuela, Equador e Panamá. O primeiro presidente da Gran Colômbia foi Simão Bolívar. A Gran Colômbia existiu oficialmente de 1821 a 1831. E Bolívar dizia que a união dessa região era a única maneira de fazer frente ao poder europeu. Unida. Mas seu sonho de implantar república deu certo. Mas o outro, de manter uma confederação, não. Porque a América Espanhola vai acabar se dividindo em quase 20 países. Por que será que a América Espanhola se fragmentou? Por causa de disputas políticas entre as lideranças crioulas, por causa dos chefes políticos militares, que também disputavam o poder, que eram chamados caudilhos, por causa das pressões da Inglaterra pela fragmentação da América, porque seria muito mais fácil dominar o mercado consumidor. Até os Estados Unidos pressionaram por essa fragmentação. Por tudo isso, o sonho de uma América unida não vigorou.